Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o canal Blog do Professor José Júnior. E este é o vídeo de apoio da lição de número 1 do primeiro trimestre de 2023. A lição deste primeiro trimestre de 2023 traz o título de Aviva a Tua Obra. E a lição de número 1 traz o seguinte título: O avivamento espiritual. Como aqueles que acompanham o Subsídios EBD Andradina já há algum tempo já sabem, né, que eu gosto sempre de adiantar a primeira lição do próximo trimestre para facilitar a vida daqueles professores que gostam de planejar com antecedência e também para facilitar a vida daqueles alunos que já gostam de ir dando uma observada, dando uma estudada no conteúdo do próximo trimestre. E essa revista, que se iniciará em janeiro de 2023, da classe adultos, ela traz um tema importantíssimo, né? Avivamento espiritual. Será que você que está me assistindo pode dizer que não precisa de um avivamento espiritual na sua vida? Será que você conhece alguém que possa dizer: eu não preciso de um avivamento espiritual? É difícil, né? A verdade é que todos nós precisamos constantemente de um avivamento espiritual. Lembrando que aí na descrição do vídeo você encontra um estudo detalhado em PDF a respeito dessa lição, que traz o título de avivamento espiritual, ou avivamento espiritual, né? Então na descrição do vídeo você pode baixar um estudo completo desta lição em PDF, e na descrição do vídeo você também encontra os links dos nossos grupos de WhatsApp e também do nosso grupo do Telegram, caso você queira fazer parte de um destes grupos para receber semanalmente o estudo detalhado de cada lição em PDF. Nesse vídeo de apoio eu quero falar um pouquinho sobre o que é avivamento espiritual e o que não é avivamento espiritual. Vamos começar com o que não é avivamento espiritual. Avivamento espiritual não é sair girando, rodopiando, sapateando dentro da igreja. Avivamento espiritual não é sair gritando. Avivamento espiritual não é sair fazendo coisas absurdas que não têm base bíblica. Não, avivamento espiritual não é nada disso. Porque o avivamento espiritual, ele muda a vida das pessoas. E o avivamento espiritual não faz você agir de forma que desagrade a Deus. O avivamento espiritual não faz com que você haja feito um tolo. O avivamento espiritual não faz com que você haja de forma contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Então, muitas coisas que a gente vê por aí nas igrejas modernas que trazem o nome de avivamento, na verdade não são avivamento coisa nenhuma. Então agora vamos dizer o que é um avivamento espiritual. Segundo Hernandes Dias Lopes, o pastor presbiteriano, avivamento espiritual é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Nós não agendamos um avivamento espiritual. Esta é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Mas nós buscamos o avivamento espiritual. Quem dá o avivamento espiritual é Deus. Porém, nós precisamos preparar o caminho do Senhor. De que forma preparar o caminho do Senhor? Nós devemos buscar arrependimento, nós devemos abandonar a vaidade, o orgulho, a soberba e colocar a vida diante de Deus e se consertar. Assim diz o Hernandes Dias Lopes a respeito do que é avivamento espiritual. O pastor Paulo Júnior, ele diz a respeito de avivamento espiritual o seguinte: olha o que diz o Paulo Júnior: o avivamento espiritual é obra de Deus, não é obra de homens. Por isso Abacuque disse: aviva, ó Senhor, a tua obra, em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Avivamento, segundo o pastor Paulo Júnior, significa ação ou efeito de avivar-se, trazer vida, despertar, tirar do sono espiritual, acordar da sonolência. Avivamento não é uma obra da carne.
Avivamento não é uma coisa que o homem pode organizar. Avivamento não tem data, não tem dia e não tem hora marcada. O avivamento é uma obra soberana, transcendente. Avivamento é quando o Espírito desce como labareda de fogo, é quando o Espírito consome um púlpito, uma sala de oração, e todos são afetados sem exceção. Agora olha o que diz o Augustus Nicodemos Lopes, outro pastor muito bem conceituado. Olha o que ele diz a respeito de avivamento. Segundo o Augustus Nicodemos Lopes, avivamento é quando o Espírito de Deus visita o seu povo que está em estado de dormência, de amortecimento. Avivamento é quando o Espírito Santo traz nova vida, renovação, iluminação espiritual, clareza de pensamento. Avivamento é quando o Espírito Santo traz mais amor, mais desejo por santidade, mais apego à palavra de Deus, mais paixão por fazer a vontade de Deus. Segundo o Augustus Nicodemos Lopes, essa é a definição de avivamento. E existem várias outras definições de avivamento. E a verdade é que a Igreja de Deus no Brasil, para não falar a Igreja de Deus no mundo, ela necessita urgentemente de um avivamento espiritual. Eu me lembro também de uma citação do pastor Leonard Ravenhill, que foi um homem de oração, um homem com um ministério avivado. O Leonard Ravenhill, ele tinha uma citação que eu acho muito interessante. O Leonard Ravenhill, ele dizia assim, não se pode negar que a maior preocupação da igreja hoje são as finanças. E, no entanto, esse problema que tanto inquieta as igrejas modernas era o que menos perturbava a igreja primitiva. Hoje nós damos mais ênfase à contribuição, ao lado financeiro, mas a igreja primitiva, ela dava mais ênfase à oração e ao estudo da palavra de Deus. Por isso a igreja primitiva era mais avivada do que a igreja contemporânea, porque a igreja primitiva, ela dava mais ênfase à oração e ao estudo da palavra de Deus. Irmãos, qual é o segredo para nós alcançarmos um avivamento espiritual? O segredo é o mesmo de 2000 anos atrás, ainda não mudou. O segredo para se adquirir avivamento espiritual é oração e estudo da palavra de Deus. E ainda parafraseando algumas palavras do pastor Leonard Ravenhill. Irmãos, hoje em dia, quando um pregador vai pregar a palavra de Deus, a gente não vê a liderança da igreja perguntando para o pregador: olha, quanto tempo você dedica à oração por dia? Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você estuda a palavra de Deus por dia? A gente não vê as lideranças das igrejas fazendo essa pergunta para o pregador. A liderança sempre vai lá, convida o pregador para pregar, mas nem pergunta sobre o tempo que o pregador dedica à oração, não pergunta sobre o tempo que o pregador dedica ao estudo da palavra. Simplesmente é dado a oportunidade para o pregador pregar. E a verdade é que quando um pregador prega sem ter vida de oração, a pregação ela fica seca, chata, monótona. Você já viu pregações assim? Pregações em que o pregador chega para pregar e aquela pregação é seca, é chata, é monótona. Você percebe que a pregação não toca fundo no coração dos ouvintes. Você percebe que a pregação não produz arrependimento, a pregação não produz conversão. Você já percebeu isso alguma vez na sua vida? Eu acredito que sim, como eu já percebi muitas vezes. A verdade, irmãos, é que há uma diferença entre ter vida de oração e ter momentos de oração. A verdade é que a maioria dos pregadores e dos crentes em geral, eles têm momentos de oração, mas eles não oram todos os dias. Momentos de oração é quando o pregador ora hoje 10, 15 ou 20 minutos, aí amanhã ele não ora. Aí no outro dia ele ora uma meia hora, aí passa 2 dias orando 2 ou 3 minutos, aí passa mais 2 dias sem orar. Entende? Momentos de oração é quando a pessoa não ora
todos os dias, não ora com frequência. Agora, a vida de oração é quando a pessoa ora com constância, é quando a pessoa ora todos os dias, é quando a pessoa realmente dedica tempo à oração. Então, há uma diferença entre homens e mulheres que têm momentos de oração e homens e mulheres que têm vida de oração. E a verdade é que a maioria dos cristãos atualmente, eles têm momentos de oração, mas eles não têm vida de oração. Está entendendo? Há uma diferença entre ter vida de oração e ter momentos de oração. Você que está me ouvindo, o que você pode dizer a respeito da sua vida de oração? Você tem momentos de oração ou você tem vida de oração? Lembrando que um avivamento espiritual, irmãos, para se passar por um avivamento espiritual, para você ter um avivamento espiritual na sua vida, você precisa orar muito mais do que 10 ou 20 minutos por dia. Você precisa ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus todos os dias. A verdade é que orando 10 ou 20 minutos por dia, nós não experimentaremos um avivamento espiritual. Eu ouço a história de homens como Martinho Lutero, que dizem que Lutero orava 3 horas por dia, o Martinho Lutero. O Leonard Ravenhill chegou a declarar que um pregador que não ora pelo menos 2 horas por dia é um pregador que não vale um vintém. E você, pregador que está me ouvindo, quanto tempo você ora por dia? Você, pregador que está me ouvindo, quanto tempo você dedica por dia à meditação da palavra de Deus? Avivamento é uma coisa muito séria. Avivamento é uma coisa que a Igreja de Deus no Brasil, para não dizer no mundo, precisa urgentemente de um avivamento. É claro que nós já tivemos vários avivamentos espirituais no Brasil, mas a verdade também é que um avivamento espiritual grande, em larga escala, nunca aconteceu no Brasil. Eu volto a repetir para que vocês não confundam as minhas palavras. Eu disse que avivamentos espirituais no Brasil já aconteceram várias vezes, mas foram avivamentos pequenos. Agora, um avivamento espiritual grande, um avivamento espiritual em larga escala, produzindo milhares e milhares de conversões, esse tipo de avivamento ainda não aconteceu no Brasil. E a culpa é nossa. Como disse certa vez um pregador, que agora eu não me lembro o nome, ele disse que esta geração de pregadores responderá por esta geração de pecadores. Esta geração de pregadores responderá por esta geração de crentes, ou seja, nós que pregamos a palavra de Deus, nós que somos professores de escola bíblica dominical, nós precisamos orar mais do que 10 ou 20 minutos por dia, irmãos. Enquanto o nosso tempo de oração e meditação na palavra de Deus não exceder o tempo que dedicamos ao WhatsApp, ao TikTok e à internet de modo geral, nós não viveremos um avivamento. Então a igreja precisa urgentemente orar mais do que 10 ou 20 minutos por dia. A igreja precisa urgentemente dedicar mais tempo à meditação da palavra de Deus. Você não pode querer abrir a sua Bíblia para ler só no dia em que você vai nos cultos. Você não pode querer orar um dia sim, um dia não, 2 dias sim, 3 dias não, e você precisa exceder o seu tempo de oração. A sua oração o seu tempo de oração precisa ser muito maior do que o tempo que você dedica à internet e às redes sociais de um modo geral. Pense nisso. Qual é o caminho para o avivamento? O caminho para o avivamento, irmãos, ainda é o mesmo. É muita oração, é muita meditação na palavra de Deus, é jejum. Quanto tempo você costuma jejuar? De quanto em quanto tempo você costuma jejuar? Os antigos judeus, eles jejuavam pelo menos uma vez por semana, ou até 2, muitos deles. Como é que tem sido o seu tempo de jejum? De quanto em quanto tempo você jejua? Qual é o tempo? Quanto tempo você dedica por dia à oração? Quanto tempo você dedica por dia à meditação da palavra de Deus? Quer passar por um avivamento? Quer ver a sua classe de escola bíblica passar por um avivamento? Quer ver a sua igreja passar por um avivamento? Então você vai ter que orar mais do que 10 ou 20 minutos por dia. Você vai ter que dedicar tempo à meditação da palavra mais do que 10 ou 5 minutos por dia. O segredo para se obter um avivamento, para se passar por um avivamento, ainda é muita oração.
ainda é muita meditação na palavra. Não se esqueça disso. Oriente os seus alunos para que eles orem mais, para que eles meditem mais na palavra, porque esse é o segredo para se passar por um avivamento. Amém? Eu quis adiantar esse estudo da lição 1 ainda agora em dezembro, mas eu vou continuar, com o estudo desse trimestre. Daqui a poucos dias eu vou lançar o estudo da lição 12 e da lição 13 desse quarto trimestre de 2022. Mas eu quis apenas adiantar essa lição 1 para que você já reflita sobre esse tão importante tema que é avivamento espiritual. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.